Hoje a gente vai falar aqui qual é o maior inimigo da sua aprovação na residência médica e os 3 passos para você não esquecer nunca mais, pelo menos até a prova ali, aquilo que você estudou ao longo do ano de preparação. Então, vem comigo e vamos destrinchar esse tema. Bom, então começando aqui, qual é o maior inimigo da aprovação? Coloquei o Gollum aqui, representando ali a figura do inimigo. O que será isso que vai te impedir de ser aprovado? Bom, o maior inimigo, sabidamente, são os métodos passivos de estudo. Sabidamente, existe essa curva do esquecimento, no qual aquilo que você estuda vai se esvaindo, vai sumindo ali da sua mente e você, de repente, não lembra mais aquilo que estudou. Então, é a curva do esquecimento. Existe uma maneira de driblar isso daí. Mas o que são esses métodos passivos para eu evitá-los? Bom, os métodos passivos são as conhecidas apostilas, por exemplo. Por isso que aqui a gente fala, rasgue, queime suas apostilas para você evitar esses métodos passivos de estudo, que são aqueles métodos que têm a menor taxa de retenção de conhecimento cientificamente aqui, com medicina baseada em evidências, falando aqui dos artigos que foram publicados na área de desempenho nos estudos. Então, a gente sugere que você esqueça, se você quer obter bons resultados, como os milhares aí de medical offers têm conseguido ocupar os pódios das residências mais difíceis, a gente sugere que evite os métodos passivos e priorize aí, então, o segundo passo é priorizar os métodos ativos, né? O Active Recall é justamente evocar, forçar a memória, evocar aquele conhecimento previamente estudado. Então, quais são os métodos ativos aí? Me dê um exemplo, por favor, de um método ativo para eu utilizar. Bom, o flashcard é um excelente método ativo, porque você pode revisar através dos flashcards que você mesmo criou, idealmente, revisar temas, revisar imagens, revisar assuntos específicos, por exemplo, questões que você errou, você está lá se preparando com questões, que é um ótimo método de preparação, provas antigas, você estuda aquela instituição e monta a sua revisão, sobretudo aquelas questões que você errou, aqueles temas que você domina menos, e aí, através desse método de revisões ativas, você consegue fixar melhor aquele conhecimento que você adquiriu e fugir daquela curva do esquecimento. Então, em relação a flashcards, existem vários programas disponíveis. Um deles, o mais famoso, é o Anki, não é mesmo? Então, o Anki, ele é gratuito na versão web, no Android e no iOS ele é pago. Então, a vantagem dele é que ele é super fácil de montar. Tudo bem, perde um tempinho para montar, mas no médio e longo prazo você ganha bastante tempo e evita esquecer aqueles assuntos estudados. Então, é fácil montar, permite que você coloque imagens, por exemplo, um eletro, e aí você tenta responder da sua mente, olha aquele eletro, tenta responder qual é o diagnóstico e coloca para ver a resposta. Aí você diz, acertei, errei, foi fácil, foi difícil. Então, quando você erra, ou quando você classifica como difícil lá no flashcard, ele vai aparecer com maior frequência para você rever aquele tema novamente. E aqueles flashcards que você julga que são mais fáceis, que você acertou, eles vão aparecer mais tardiamente, porque você não vai estar precisando rever constantemente, já que você está acertando e acha fácil, dificilmente você vai esquecer aquele assunto, não é mesmo? Então, existe esse algoritmo lá dentro dessa programação de repetição calculada. Então, você pode fazer no caminho, por exemplo, está no metrô, está indo na padaria, está numa fila, você consegue ali utilizar e otimizar o seu tempo de estudo. Como que você faz? Você vai lá onde está escrito add, né, adicionar. Então aqui tem a parte do front, da frente dele, tá certo? A frente dele, front e o back. Então a frente do flashcard você pode escrever um texto. Qual é a principal causa de abdômen agudo inflamatório? A resposta de apendicite aguda. Ou você pode jogar uma imagem aqui, ou um áudio, tá certo? E aí na resposta você pode jogar uma imagem, um texto, tudo bem? De acordo com a sua estratégia aí de estudo. Um exemplo aqui do nosso professor Matheus Carvazan, da Clínica Médica, por exemplo, aqui é um flashcard dele, no qual ele colocou aqui qual é o diagnóstico, aí você tenta ver, e aí lembrei, a síndrome de Wellens, tem o padrão plus-min
nos eletrodos anteriores. Então, você vai lá, olha o eletro, tenta lembrar o diagnóstico, tenta acertar, e aí clica em mostrar a resposta. E aí sim, vai mostrar e você vai dizer, opa, acertei, errei, quero fazer de novo, ou foi fácil. Então, a imagem aqui da resposta, eletro do mal, suboclusão da descendente anterior proximal, tá certo? Outras aqui, aí você tem que usar da criatividade com o que tem disponível. Por exemplo, no Radiopedia tem várias imagens lá que você pode utilizar para estudo pessoal, tá? Algumas diretrizes brasileiras, por exemplo, eu esqueço fácil as curvas do ventilador, o que é fluxo, volume, curva de pressão. Então você pode fazer flashcards com essas imagens também, por exemplo. Então, existem várias opções aí para você montar a sua própria estratégia de acordo com aquilo que você tem mais facilidade ou dificuldade. Finalizando aqui o vídeo, o terceiro passo para você driblar e você se diferenciar na sua preparação é justamente fugir dessa curva do esquecimento e adotar essas revisões intervaladas, mas de forma inteligente, tá? A gente falou aqui um pouco que o Anki proporciona isso daí, então essas revisões intervaladas fazem com que você retenha, a porcentagem de retenção aqui seja bem superior e você consiga fugir da curva do esquecimento. Então, uma maneira inteligente de fazer isso é, por exemplo, com a nossa planilha de métricas que a gente disponibiliza. De acordo, você consegue ter um parâmetro da sua taxa de acertos, certo? De acordo com cada tema e a data e a sugestão de revisão. E daí você tem um panorama geral estatístico aqui do seu desempenho, tá certo? Mas como é que você faz isso de uma maneira inteligente? Olha, a minha dica aqui é você pegar, eu quero USP, eu quero Unifesp, eu quero Santa Casa, eu quero Enária, eu quero essas instituições aqui. Então, tem que ver o que caiu nessas provas, não é mesmo? Por isso que a gente disponibiliza gratuitamente alguns guias estatísticos aqui de algumas instituições para você basear o seu estudo baseado naquilo que mais cai nas instituições que você quer cursar a residência médica. Então, se você quiser baixar aí, já baixa e já dá uma olhada no padrão de temas que costumam cair naquela prova que você deseja prestar, tá certo? Espero que tenha ajudado. Se fez sentido, se você gostou, dá um like, segue o canal, acompanha a gente nas redes sociais, baixa o material e vem com a gente rumo à sua aprovação. Vamos com tudo. Um abraço.